com a descoberta do pré-sal, descortinou-se logo uma gigantesca província petrolífera, como até hoje está sendo cada vez mais constatado, e a empresa se endividou, claro. Por que a Exxon não se endividou? Porque não tinha pressão. Por que a Shell não se endividou? Porque não tinha pressão. Nós nos endividamos porque tivemos o pré-sal. E o pré-sal, a indústria petrolífera é intensiva em capital, o pré-sal exigia grandes investimentos. E foi isso que nós fizemos. A crise de 2008, né? O petróleo vai a $22 o barril, e isso abala não só a Petrobras, abala todo o setor petrolífero mundial. Só que tem o seguinte, a Petrobras devia, mas tinha lastro, que era o pré-sal. Então, era sentar na mesa, discutir e alongar o perfil da dívida. Isso ocorre em qualquer... É absolutamente normal. Porque o que está do outro lado, o banqueiro que está do outro lado, diz assim, não, eu vou... Inclusive, historicamente, a Petrobras, mesmo já durante a crise, ia na banca internacional, uma vez foi pedir $8 bilhões, pintaram 22 bilhões na mesa. Por quê? Porque tinha como pagar. Isso é o que importa para o cara que está do outro lado. Muito bem. E essa dívida acabou sendo motivo de você começar a desinvestir e deu nessa... Estou quase acabando, né? Então, enfim. E aí, explode a Lava Jato. Né? Explode a Lava Jato e o Brasil lida com a Lava Jato de uma maneira absolutamente suicida, que não foi em relação à maneira como os Estados Unidos lidou com a crise de 2008 deles. Né? Quem viu aquele filme Trabalho Interno, a crise de 2008 é corrupção de cabo a rabo, inclusive envolvendo universidades americanas, os departamentos de economia que eram comprados para suportar, com a teoria econômica, suportar aquela loucura dos derivativos, né? Como é que vocês chamam? Muito bem. Nós não. Nós acabamos com a empresa nacional. Nós prendemos os donos e tudo mais e acabamos com a empresa nacional. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos 2 plataformas, uma na Mauá e outra no Inhaúma, ali na antiga Iticapagima. Nós tiramos essas plataformas e botamos na China, para criar emprego na China. Quer dizer, nós destruímos a empresa, e todo mundo sabe que em qualquer empresa o que vale não é só o ativo da empresa e seus contratos. O que vale é a capacidade da sua engenharia, é a competência da sua engenharia. É ali que está o núcleo de sustentação das empresas, somente empresas de engenharia. Nós acabamos com a empresa, demitimos todo mundo. Hoje estamos com 50 mil engenheiros desempregados. E acabou. E aí vem o Rio de Janeiro. Quer dizer, qual foi o estado que sofreu esse impacto gigantesco? Só ali na Baía de Guanabara, aí, o pessoal diz que 6 mil empregos foram perdidos. Quer dizer, um absurdo total. Né? Então, aí, quer dizer, a crise do Rio de Janeiro vem disso. Né? Eu não sei se vem exatamente só disso, não. Mas, de qualquer maneira, isso aumentou e aprofundou a crise, porque a indústria naval no Rio de Janeiro foi sempre historicamente uma atividade industrial absolutamente essencial. Né? Eu sou da Ilha do Governador, tem lá o estaleiro, não me lembro nem o nome do cara. Né? Enfim, eram milhares de empregos. Né? Muito bem. Mas nisso, quer dizer, o continuar desse processo nos levou numa situação ainda mais dramática e absolutamente negativa. Quer dizer, você não só acaba com a empresa nacional, nós entramos num processo de desindustrialização. Outro dia eu vi um artigo gigantesco, são milhares de empresas industriais que fecharam as portas, mas não foi só isso, nós entramos num processo de desnacionalização da economia. E quando a gente desnacionaliza e vem junto duas tendências já estão sendo aplicadas. Primeiro, você atenua a exigência para engenheiros estrangeiros trabalharem no Brasil. Atenua as exigências legais para engenheiros brasileiros virem trabalhar no Brasil. E outra, agora já foi aprovado na Câmara, uma comissão daquelas que eu não sei qual é,
mas que desobriga a empresa estrangeira de contratar 2/3 de empregados brasileiros. Então, nós estamos simplesmente abrindo o mercado brasileiro num mundo em crise. Nós somos, o potencial de crescimento do mercado brasileiro é gigantesco. Somos a 9ª economia do mundo, mas somos o 70º lugar. Esse número não é atual, de ontem, mas deve estar por aí ainda. Somos o 70º lugar em consumo de energia per capita. E consumo de energia per capita, isso se justifica porque estamos entre os 10 mais desiguais do planeta. Né? A 9ª economia do mundo é entre os 10 mais desiguais do planeta e o 70º lugar de energia per capita, que é um parâmetro de qualidade de vida, de medição de qualidade de vida. Né? Então, você aí facilita a entrada de engenheiros e vai quebrar a exigência de 2/3 de empregados brasileiros. Quer dizer, nós estamos numa situação, e aí, absolutamente dramática para todo o Brasil, mas entrando no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, tivemos o Lava Jato, o fechamento das indústrias, a retirada da Petrobras de operação única, que foi também muito negativa para todo o Brasil, mas também para o Rio de Janeiro, quer dizer, que é o operador que decide tudo. O operador decide o projeto, decide a tecnologia, decide os equipamentos, decide tudo. Né? Quer dizer, você tira da Petrobras, esse foi um dos principais focos para eles. Foi a primeira vez, foi logo em dezembro, houve o golpe, eu chamo de golpe porque o homem que entrou chamou de golpe. Né? Agora é inquestionável. Né? Em dezembro, a Petrobras perde a operação única, com o projeto Serra, no Senado. Né? Então, quer dizer, a empresa, como uma empresa estatal, e aí vou entrar já no último ponto da minha tentativa de contribuição aqui, tira a Petrobras e aí, como executora de uma política de Estado, de industrialização que tinha o Rio de Janeiro, por ser a sede da companhia, e ter toda uma infraestrutura industrial, principalmente na área naval histórica, isso acabou. Né? E vem, o que nós estamos conversando aí com o jornalista, uma coisa que é o que nós estamos vivendo. Quer dizer, a Petrobras novamente retoma aquela situação que havia no governo Fernando Henrique. A Petrobras não é uma empresa estatal mais. A Petrobras hoje é uma empresa privada. Com a maioria, ainda correm rumores que o governo está perdendo, a União está perdendo a maioria das ações, mas com a maioria das ações ainda na mão do governo, mas é uma empresa de gestão privada. Ela não tem mais preocupação com o Brasil, ela não tem mais compromisso com o Brasil, muito menos com o Rio de Janeiro. Né? A preocupação da empresa hoje é o lucro máximo no menor prazo de tempo possível para remunerar o investidor, o acionista privado. Não tem mais nada a ver com o Brasil. Então, está demitindo gente, está se retirando do Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, ela está fechando todas as nossas dependências do Nordeste, onde nós tínhamos uma presença de uma empresa estatal enfim, permeando a sociedade, com o trabalho de sustentação social e econômica naquelas áreas, uma presença firme da companhia. Tudo bem, os campos declinam, acabam, então prepara um programa de 5 anos de descomissionamento para que você não chegue simplesmente de um dia para o outro e você diz, olha, perderam o emprego. Né? Por quê? Porque aquelas pessoas nordestinas são proprietários da companhia. Né? Eles não são, porque eles são os 51% da composição acionária da companhia. Né? Mas, enfim, a empresa é uma empresa privada hoje. E como é que o Rio de Janeiro vai responder a isso? Né? Quais são as nossas perspectivas? Né? Outra coisa importante, isso vai que impacta essa desnacionalização da indústria brasileira, porque, modernamente, você só tem uma indústria, você só pode chamar de indústria quando você tem acoplado ao processo produtivo industrial a inovação. Se você não tiver inovação, não é indústria. Então, a indústria automobilística brasileira não é a indústria automobilística brasileira. O Volkswagen, eu tenho um Fox velho, aquele meu Volkswagen,
ele pertence ao PIB industrial alemão. No Brasil é serviço de montagem, onde não emprega engenheiro. São raros os engenheiros numa montagem, ainda mais agora que é tudo com robô, né? Agora, é um produto industrial alemão de Volkswagen, onde tem o centro de pesquisa alemão, assim como os coreanos, os automóveis japoneses e americanos. Então, nós não temos mais... PIB industrial brasileiro, vocês sabem melhor do que eu, é de 22%, 24%. Tirando a extração mineral, que é a indústria extrativa, cai pela metade, né? 12%. Mas se você introduzir esse negócio, esse item na inovação, nós vamos para 3%. Nós temos indústria no Brasil. Então, e o Rio de Janeiro como fica? Porque nisso tudo, nessa inovação, está a pesquisa e desenvolvimento. O Rio de Janeiro tinha e tem ainda uma tradição de pesquisa e desenvolvimento, através dos centros de pesquisa das empresas estatais, os centros na Petrobras, com a COP, com a UFRJ, não é, Adilson? Então, quando você desnacionaliza a indústria, você passa a inteligência, o desenvolvimento de novos conhecimentos, ciência e tecnologia, você passa para fora. E é isso, quer dizer, o Rio de Janeiro, ainda mais nisso, o Rio de Janeiro está perdendo uma parte que eu considero nobre da atividade industrial, que é a criação de novas tecnologias, novos conhecimentos, em que o Rio de Janeiro tinha essa tradição na Ilha do Fundão, né? Então, o que fazer, né? Quer dizer, eu tenho lido que está em discussão um novo pacto federativo aí, né? Em que o governo tensiona em relação aos bônus que vão ser vão decorrer e vão resultar da venda da seção onerosa, que é um crime a respeito do Brasil, porque era um contrato que tinham com a Petrobras, o governo, isso foi discutido durante meses, né? Aquilo representava a sustentação da companhia a longo prazo, né? Então, mas eles vão leiloar, e o governo está oferecendo lá esse tal de novo pacto federativo, que o governo tem 70% e 30% para estados e municípios. O governo está querendo inverter isso, mas com a contrapartida, né? Quer dizer, a contrapartida não empregar nas universidades, empregar principalmente no pagamento de dívidas, quer dizer, não tem nada a ver com o desenvolvimento do Estado, né? Então, isso também não vai ser a solução, porque, na verdade, essa grana toda que vem dos bônus da seção onerosa, a venda da seção onerosa, vai ser para pagar juros da dívida, no final das contas, né? Então, temos o seguinte, com a privatização da companhia, privatização no termo do modelo de gestão, a empresa está vendendo toda a bacia de Campos, só ficando com os campos mais importantes. E que vão, como eu disse, em 10 anos no máximo, acabam, né? Então, a venda para a iniciativa privada, ocorre o seguinte, o investidor privado, ele, é claro, primeiro, ele não tem inserção social como tem uma empresa estatal. O segundo, ele faz o mínimo necessário para garantir a sua sustentabilidade. Eu não estou criticando, não, isso é um fato, tem que ser assim mesmo, né? Então, já nessa passagem, você tira emprego. Você acaba com o emprego. Você não, quer dizer, certamente o esforço, a dimensão da atuação da companhia lá empregava muito mais gente do que você vendendo os campos, né? E outra coisa também importante é o seguinte, assim como no Nordeste está acontecendo, né, vai acontecer também na bacia de campos, quer dizer, os campos perdem um pouco de lucratividade, o camarada entrega para a ANP. E aí entra numa bola de neve negativa, que acaba você perdendo o campo, perde a produção, porque você está comparando com o custo de petróleo, de petróleo importado, ele não passa a ser lucrativo, nem esse conceito, e você fecha o campo e demite gente, né? Então, a perspectiva, do ponto de vista de petróleo, do setor petrolífero, não é boa para o estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o pré-sal, só para acabar, Flávio, o pré-sal, ele tem os poços têm uma produtividade que nós nem imaginávamos. A rocha do pré-sal era desconhecida geologicamente.
né? A gente não imaginava que um poço pudesse produzir 30, 40 mil barris por dia durante meses. Tem poço com um ano produzindo 25, 30 mil barris por dia. Uma coisa inimaginável nos nossos padrões. Então, acaba o pré-sal demandando de equipamentos, em geral, unidade de produção, equipamentos em geral, menos do que os nossos simuladores lá atrás, que com base na Bacia de Campos, apontavam, né? Então, isso já tem esse problema, não é mesmo? Então, ainda mais passando para serem operados por empresas estrangeiras, o Rio de Janeiro não tem nenhuma segurança que vá ser, de alguma forma, beneficiado com isso. E a diminuição da demanda, principalmente para grandes unidades de produção, atinge também a área portuária do Rio de Janeiro, a área de apoio logístico para uma operação dessa. Então, o que fazer, né? De alguma forma, na minha opinião, tentar. Agora, o pessoal do Nordeste está fazendo uma comunidade, né? Como é que eles chamam? Um consórcio, né? Agora, aqui, porque o Nordeste, politicamente, ele arrumou espaço para fazer isso, né? Que é uma saída muito interessante, porque o cara ele não vai só o estado de Sergipe, que é o melhor estado, vai Sergipe com Bahia, está entendendo? Quer dizer, ele apresenta um mercado consumidor, né? Muito melhor. O Rio de Janeiro não tem essa possibilidade, né? Politicamente, eu acho que o Rio de Janeiro não tem essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, tentar, de alguma forma, negociar com o governo, porque país em desenvolvimento, o investimento é do Estado, né? Até em país desenvolvido também o investimento é do Estado, né? E tentar, enfim, que essas exigências que esse novo pacto federativo está estabelecendo, essas exigências sejam voltadas para o setor produtivo. E não para... Quer dizer, tem várias exigências, não pode empregar na universidade, não pode reajustar salário, não pode ter uma opção dentro desse modelo privatista que é o que manda atualmente no Brasil, né? Tentar renegociar isso para ser, pelo menos, parte desse dinheiro, desse montante, que não é pequeno, parece que o governo está pensando em cerca de 30 bilhões de reais, tentar para ser investido no setor produtivo. Eu, francamente, não vejo aqui, e dentro das vocações do Estado, né, vocações históricas do Estado, né, pesquisa e desenvolvimento, indústria naval, alguma coisa que a gente já tenha, não é começar do zero também uma atividade industrial, né? Eu moro em Nova Friburgo, tem um polo metal mecânico que está às moscas, tá, né? Quer dizer, alguma forma que utilize já uma infraestrutura já instalada e operativa, cujo resultado seja o mais rápido possível, a gente já veja em termos de criação de empregos e de reativação da atividade industrial. Enfim, era isso. Obrigada, Estrela.